Esses dias aí eu assisti o decepcionante filme da Supergirl, e pra compensar essa merda eu fui ver Odisseia. E como eu sou Maria vai com as outras, eu quero falar do que eu vi. Precisa? Não. Eu vou agregar? Não. Mas eu quero. Então eu vou tecer comentários recheados de spoiler e desinformação. Bom, de acordo com uma toda e poderosa confiável Wikipedia, o livro da Odisseia foi escrito entre o fim do século 8 e o século 7 a.C. O livro que eu tenho, mas eu tentei ler e eu não consegui, achei muito difícil, foi mal. Logo, eu não tenho referência bibliográfica, nem literária sobre a fonte original do que eu assisti. Então eu não consigo falar se os eventos históricos que acontecem estão certos ou não, mas foda-se. Depois de cair na mão do cara que dirigiu a trilogia do Cavaleiro das Trevas, a Odisseia chega nas telonas em 2026. Telona mesmo, porque o filme foi pensado pra ser visto em IMAX. Legal, né? Foda-se, vê na condição que seu dinheiro puder pagar. E como eu falo em 5 minutos de um filme que tem quase 3 horas? Simples, eu vou fazer do meu jeito, de qualquer jeito. Vou falar da trajetória do Odisseu e eu não vou entrar em detalhes do que sobrou pro Telêmaco, filho do Odisseu. Talvez em outro vídeo eu falo. Como eu disse anteriormente, a Odisseia conta pra gente a trajetória de Odisseu, o rei de Ítaca, conhecido por sua inteligência e por sua astúcia. Durante a guerra de Troia entre gregos e troianos, Odisseu tem a ideia de presentear os troianos com uma estátua enorme de um cavalo, como uma homenagem para a deusa Atena. E os troianos, como é uma homenagem, acabam aceitando o presente. Eles só não imaginam que dentro desse cavalo estão os soldados gregos, que no calar da noite saem do cavalo e abrem os portões de Troia, dessa forma permitindo que os gregos entrem e dominem a cidade. Melzinho na chupeta, né? Será? Ao usar um deus como uma desculpa para invadir a cidade, os soldados gregos já podiam se considerar amaldiçoados, com uma trajetória repleta de desgraça pelo caminho e até em suas casas, assim como em Ítaca, que com a ausência de Odisseu ficava desprotegida, com uma rainha tendo que liderar sozinha e um filho, uma criança que teria que ser homem antes da hora para garantir o reinado do pai. Durante o percurso, Odisseu e seus homens passam por poucas e boas. Eles ficam presos na caverna de um ciclope que acaba devorando alguns dos soldados, eles são cercados em uma ilha repleta de gigantes que destroça a outra parte dos soldados, e os que sobram ainda continuam seguindo na tentativa de voltar para casa, uma volta que é bem turbulenta. São vários anos repletos de naufrágio, fome e cifudência. E nesse vai e vem de mortes e sofrimentos, eles acabam parando em uma ilha, que é moradia da deusa barra feiticeira Circe. E lá os soldados, eles são enganados e acabam sendo transformados em animais. Porcos, pra ser mais exato. E que cena, senhoras e senhores, o terror corporal das pessoas se transformando é foda. Mas Odisseu salva os soldados, mas não sem antes levar uma, entre aspas, comida de rabo, na qual Circe revela que transformou os soldados, mas que os porcos são da sua natureza. Não foi ela quem escolheu. Foram os seus atos repletos de abuso, massacres, roubos e violência. E ela revela também que o seu destino já está traçado. Todos, com exceção de Odisseu, vão morrer antes de voltar pra casa. Odisseu então desafia os deuses e segue com seus parça pra casa. Lindo, né? Não, no fim todos, com exceção de Odisseu, acabam morrendo mesmo. Sozinho, todo fudido e quase morto, ele acaba parando na ilha de Calypso, a ninfa, não a banda. Lá ela cuida dele, mas somente do seu corpo. A sua mente ainda está confusa pra lembrar de quem ele é e pra onde ele precisa ir, e depois de 7 anos preso na ilha, ele se recorda. E depois de conversar com a Calypso, como uma boa tragédia grega, o herói aceita o seu destino, e mesmo sabendo do seu fim, ele decide realizar sua trajetória e voltar para casa. Já em Ítaca, ele conversa com a sua esposa Penélope, que esperou ele por 20 anos. E lá a gente tem a revelação que no final das contas ele não voltou porque talvez ele não queria ter voltado, porque depois de tudo que ele fez, depois de tudo que ele viu, ele não conseguia mais ser a mesma pessoa. Logo ele não era mais digno de voltar para casa. Só que conversando com Calypso, ele aceita que não é possível mudar o que já foi feito, apenas aceitar as consequências disso e pagar por todo o mal que ele causou. E como uma prova disso, depois de um conflito com muitas mortes em Ítaca, Odisseu é exilado junto com a sua esposa e deixa o seu reino para o filho Telêmaco. Ele volta para casa, mas não como o Odisseu que saiu de Ítaca. Uma coisa que eu achei muito interessante é que durante o ataque de Troia é mostrado pra gente que os gregos matam apenas soldados troianos. Nós nem chegamos a ver os seus rostos, é como se a cidade fosse lar de soldados e mais nada. E durante a conversa com Penélope, o filme nos mostra com flashbacks as lembranças do Odisseu sobre o ataque. E dessa vez nós vemos o incidente pela segunda vez, só que os soldados estão sem os elmos, mostrando que debaixo das armaduras existem pessoas. E os gritos de guerra que foram mostrados pra gente pela primeira vez pelos soldados abrem espaço para gritos de mulheres e crianças, que foram ceifados do mesmo modo que a cidade. Odisseu, lembrando dos soldados e das famílias que ele matou,
Ele se arrepende de todo o mal que ele fez. E talvez seja por isso que ele não tenha voltado. Não pelas dificuldades que ele passou, não pelos monstros que ele enfrentou, mas sim pela maldade que ele ajudou a espalhar. E por entender, por saber que ele não é digno de voltar para casa, ele assume o castigo, assume um sacrifício. Então ele volta, mas se exila. Porque ele entende que não há mais lugar para ele em Ítaca. O Odisseu que voltou para Ítaca agora não é o mesmo que saiu há 20 anos atrás. Outro ponto que eu achei muito interessante no filme é como os deuses são representados, que diferente das histórias clássicas gregas, eles não têm uma participação ativa, dando mais espaço para Odisseu. E por mais que Poseidon coloque sua fúria sobre o mar, atrapalhando a passagem marítima dos soldados, eles não são personificados, o que eu achei da hora, porque me passou a sensação de que não foi uma maldição que causou mal aos gregos, foram as suas próprias escolhas, o seu destino foi traçado por conta dos seus atos. Pra mim é uma adaptação com um toque, entre muitas aspas, realista, que o Nolan costuma fazer. Eu não sou muito fã desse toque realista, mas a mistura de elementos fantásticos com uma tentativa de tratar o filme com uma realidade convincente é bem legal. Os seres mitológicos são bem incríveis e as cenas de terror são muito boas. Tá longe de ter o melhor roteiro, tá longe de muita coisa, mas ainda assim ele é bem bom. É um filme épico, mas não é tão épico assim. Dito isso, eu queria ver mais. 2 horas e 50 de filme foi pouco, passou voando. Espero que venham mais filmes bons e menos filmes medíocres. A gente ainda tá na metade do ano, então pode ser que venham mais filmes bons por aí. Eu acredito que esse filme não seja o melhor filme do ano, tem alguns filmes na frente dele ainda, mas com certeza ele tá muito longe de ser o pior, muito mesmo. Eu acredito que não seja nem justo considerar esse filme como um dos piores, ainda mais porque tem muita coisa vindo por aí. E é isso, abraço, é nóis. Não foi dessa vez que o Nolan errou, graças a Deus. E tenta ler Odisseia, eu não consegui, mas vai que você consegue, se vira.